Olá, povo de Deus, paz de Cristo Jesus, mais um momento com a poderosa palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você Lucas capítulo 5, verso de 1 a 7. Amém? Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto, lançai vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam-lhes as redes. Fizeram sinal para os companheiros que estavam do barco para que fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase a pique. Amém, queridos? Glória a Deus. Viver a prosperidade em tempos de crise, ou em mares de crise, né? Podemos falar assim. É possível? Pastor? É possível. Em Cristo Jesus, isto é possível. A prosperidade na nossa vida, ela não nos livra das crises financeiras ou coisas assim. Ela não nos livra, mas ela nos faz vencer a crise. A presença de Jesus na nossa vida, ela não nos dá livramentos, assim por assim dizer. Porque muita gente vai dizer assim: pastor, eu tenho Cristo, eu tenho a palavra e acontece muita coisa na minha vida. Então, aconteceu com você. Mas Deus nos livra nas crises e nos problemas. Então ele livra, ele entra junto com a gente no problema e nos ajuda a resolver o problema. No texto que nós lemos aqui, era o Pedro. Pedro tinha trabalhado toda a noite e não apanhou nada. Está lá no versículo 5, Jesus fala com ele: olha, Pedro, lança-te a rede ao mar para você pescar. Vamos lá no mar bem alto, onde as ondas são mais altas, para a gente pescar. E Pedro fala: olha, Senhor, é complicado, porque nós trabalhamos toda a noite e nós não apanhamos nada. Como se diz, nós trabalhamos, batalhamos e a crise continua. Nós lutamos e a crise continua. Só que é o seguinte, mesmo Pedro dando essa resposta para Jesus, não, ele fala: mas porque o Senhor manda, nós vamos. Como se diz, agora o Senhor está no meu barco, agora o Senhor não está na minha vida. Acabei de ouvir a palavra ali e o Senhor manda, vai ser diferente. E o Senhor não apenas manda, Jesus não apenas mandou Pedro ir pescar, Jesus foi junto. Jesus foi junto, é verdade. Ele fala, olha, quando ele acabou de pregar, ele disse: vamos ao mar alto, lançar as vossas redes para pescar. Ele respondeu: olha, eu sei que aí não tem condição, está em crise, não é época, trabalhamos à noite, não conseguimos nada, mas o Senhor manda, e agora que o Senhor manda, o Senhor está com a gente. Então eu vou porque eu tenho a certeza
que alguma coisa será feita. E essa é a questão. Qual a crise que você está vivendo? Qual o mar que você está vivendo? Qual a turbulência que você está passando na vida? A questão não é parar. A questão não é desistir. A questão não é, não é deixar de se lançar. A questão é colocar Jesus na vida, é colocar Jesus na causa. É verdade. É colocar Jesus na causa. Pedro agora coloca Jesus na causa, e com Jesus na nossa vida o improvável pode acontecer. Porque é improvável que alguém consegue pescar durante o dia. Geralmente o pescador de barco vai à noite, que é à noite que ele consegue pescar. Outra coisa, o Pedro já estava desistindo porque ele estava lavando as redes. Ele estava lavando as redes, tratando ali as redes, porque ele já tinha trabalhado toda a noite. E ele fala, trabalhamos toda a noite, mas agora vai ser diferente, porque eu coloquei a palavra na minha vida, eu coloquei Jesus na minha vida, eu coloquei o poder da palavra na minha vida. E quando nós colocamos o poder da palavra na nossa vida, a coisa fica diferente, a coisa muda, transforma. É verdade? E essa era a ideia de Pedro. Ele entende que ele estava lavando as redes, ele estava desistindo. Por quê? Porque ele estava sozinho. Porque ele estava sem Cristo, estava sozinho, estava com os companheiros, é verdade. E não tinha muito a fazer sem Cristo. Agora, a gente precisa estar atento a algumas coisas, né? Muitas vezes Deus usa uma regra em tempo de crise. Sabe qual é? É dando que se recebe. Dando tempo. Gastando energia. O Pedro, mesmo cansado, mesmo lavando as redes, o que ele faz? Ele vai com Jesus. Ele vai com Jesus. É verdade. Por quê? Porque quando ele vai, ele demonstra uma coisa: confiança em Deus e fé na palavra e muito trabalho. Sabia? Versos 4 e 5. Assim, quando acabou de falar Jesus, depois pescou a noite inteira, ouviu um sermão, né? E depois Jesus acabou de falar, ele falou para Pedro assim, ó, joga-se lá no meio, nas ondas bem altas. Vamos lá. Vai ser trabalhoso. Vai ser mesmo de acordo com a fé. É verdade. Vamos lá. Lança as redes. Não para. Não desiste. Vai adiante. Mas, Senhor, é improvável. Mas, Senhor, nós já trabalhamos. Mas, Senhor, o mar não deu nada. O Pedro não falou isso. Ele falou, então vamos. O Senhor está mandando, eu vou. E ele já fala, mestre, trabalhamos à noite, não, mas porque mandas, eu lançarei a rede. Porque só a palavra está dizendo para me lançar, eu vou lançar. Verso 6, ele diz, fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes que rompiam-lhe as redes. Então vamos crer, vamos confiar, vamos acreditar no que a palavra diz, é verdade. Prosperidade não é questão de não faltar nada, claro que vai faltar algumas coisas para nós. Mas Deus vai suprir, às vezes vai faltar a força física, às vezes vai bater o cansaço, às vezes vai bater a vontade de desistir, às vezes não vai faltar mesmo o material. Pedro não tinha o peixe, mas tinha Jesus. Mas tinha a promessa de uma vida abundante. Mas tinha a promessa do agir de Deus. Mas tinha a promessa da presença de Jesus. Jesus falou, estarei convosco até a consumação dos séculos. A presença do Senhor vai com a gente. Então,
Vamos viver o tempo de crise na presença do Senhor. Vamos fazer esse mar da vida da peixe. Vamos lutar. Vamos envolver força. Não vamos desistir. Não vamos voltar atrás. Não vamos simplesmente lavar as redes. Não. Vamos arrumar, né, a batalha, mas não para desistir, mas para tentar de novo, né? Pedro, ele estava aí lavando as redes para ir para casa descansar, não ia tentar de novo. Mas Jesus fala, vamos tentar de novo, né? Vamos lá, que agora eu estou na sua vida. Amém? Então, vida com Jesus é vida de resistência, resiliência, perseverança, fé. Pega essas ferramentas. Usa a fé sobrenatural. Lança-te ao mar, bem lá no meio. Esse mar dessa vida, esse marzão da vida. Deus vai operar e Deus vai te abençoar. Amém? Compartilhe esse vídeo. Nos ajuda pregando a palavra de Deus. De repente tem alguém que está precisando dessa força. Está precisando que o impossível aconteça. Porque servimos um Deus do impossível. Então Deus abençoe você. Tempo de paz, tempo de graça, tempo de vida e vida em abundância. Deus te abençoe em Cristo Jesus.